Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou Márcio Becker, esse é o vídeo número 33 e no vídeo de hoje, dando prosseguimento aos vídeos sobre Johnnie Walker, vou conversar com vocês a respeito de um dos whiskies da Johnnie Walker que meio que foi descontinuado, meio que retornou e meio que ninguém sabe exatamente qual será o futuro. Na minha opinião, na verdade, a única coisa que eu não diria a respeito desse whisky é que ele é um whisky meia boca. Tá? Estou falando do Johnnie Walker Green Label, Johnnie Walker 15 anos, que foi descontinuado. Considero ele um dos whiskies mais diferenciados de toda a linha da Johnnie Walker. Ele, na verdade, também vem numa garrafa quadrada, ele também tem um rótulo inclinado, também tem um andarilho. O nome do whisky também faz referência a uma cor, o green, o verde. Também tem corante e também é um blend. Mas onde está a diferenciação, então? Pessoal, enquanto que todos os outros whiskies da Johnnie Walker são blended whiskies, este aqui é um blended malt. E qual é a diferença? Pessoal, blended whisky, como o Black Label, por exemplo, é um whisky que é feito a partir da mistura de whiskies de tipos diferentes. Ou seja, para produzir o blended whisky, eles misturam whiskies feitos a partir de grãos de malte com whiskies feitos a partir de outros tipos de grãos. Milho, trigo, centeio. Né? Quando mistura-se esses whiskies de tipos diferentes, obtém-se o blended whisky. No caso do Green Label, que é um blended malt, também é uma mistura de whiskies. Só que são whiskies de destilarias diferentes, só que todos os whiskies são whiskies de malte, de cevada maltada. Aqui dentro não tem milho, não tem trigo, não tem centeio, só tem malte. Na prática, o que eles fazem é pegar whiskies que seriam engarrafados como single malt, né? E eles, na verdade, misturam esses whiskies e obtêm o blended malt. E até abro um parênteses, vocês poderiam fazer isso em casa, vocês poderiam pegar seus single malts de destilarias diferentes, é importante que seja de destilarias diferentes, e misturar esses whiskies. E aí vocês já estão fazendo um blended malt caseiro, né? Sem problema nenhum. Tá? Desde já convido vocês a servirem-se de uma dose de whisky, tá? Assistir um vídeo sobre o whisky é muito mais interessante quando a gente também está tomando uma dosezinha de whisky. Eu vou deixar aqui o Green Label respirando um pouco, tá? Enquanto a gente conversa sobre ele. O Green Label, ele foi lançado na década de 90, uma época em que a marca Johnnie Walker passava por reformulações, tá? Eles estavam investindo forte em marketing, em campanhas publicitárias, estavam expandindo mercados, lançando novos produtos. Inclusive, o lançamento do Green Label foi para buscar um novo mercado. A Johnnie Walker sempre trabalhou e trabalha até hoje com o mercado de blended whiskies, tá? Que é o maior mercado consumidor de whisky. Tá? Mas existe um mercado menorzinho, pequenininho e bem respeitável dos apreciadores de malte. E eles lançaram o Green Label para ir de encontro a esse público. Tá? E eu acho que o Green Label, na verdade, teve bastante sucesso porque ele teve uma boa aceitação, ele foi muito bem conceituado, né? Então teve um certo sucesso. Só que em 2012, a Diageo, proprietária da marca Johnnie Walker, anunciou que estaria descontinuando o Green Label a nível mundial. E eles, na verdade, nunca pararam de produzir o Green Label. O que eles fizeram foi parar de disponibilizar. Mas em algumas partes do mercado asiático, o produto é disponibilizado até hoje. Eles continuam mandando para lá o produto. Então ele continua em produção, só não é disponível mundialmente, apenas localmente em alguns pontos do mercado asiático. É isso que acontece. Isso dá de 2012 para cá. Tá? Já no início desse ano, algumas semanas, nós estamos em abril de 2015, há algumas semanas, o Green Label começou a reaparecer em alguns mercados, né? E as pessoas começaram a ficar muito felizes, o Green Label retornou, virou mídia até, né? E aí a Diageo veio e anunciou que esse retorno era temporário, comemorativo, uma edição limitada do Green Label, tá? Então, na verdade, o whisky meio que foi descontinuado, meio que retornou, meio que ninguém sabe o que vai acontecer. E eu vou entrar em mais detalhes sobre isso ao fim da nossa degustação. Primeiro, eu vou falar um pouco a respeito do Green Label para quem está assistindo o vídeo e quer saber apenas sobre o Green Label, tá? Pessoal, o Green Label, Blended Malt, 43% teor alcoólico, tá? Vai corante. Na caixa dele, na embalagem, cita aqui os maltes envolvidos. Só que um detalhe, os principais maltes envolvidos, o Talisker, o Colilo, o Cragganmore, o Linkwood, não são os únicos, são os principais. Existem outros, tá? Eles só não comentam, mas está bastante claro que são os principais. Tá? O Green Label,
é um blended malt, e por ser blended malt a gente espera algumas características diferentes de um blended whisky e de um single malt. A primeira característica é uma complexidade de aroma maior, tá? E isso a gente vai começar a perceber agora, tá? No aroma, o Green Label apresenta uma leve pimentinha, bem delicada, bem suave, no aroma, não no paladar, no aroma, tá? Nada agressivo. Notas de madeira, amadeirado, madeira de várias formas, madeira verde, madeira molhada, madeira tostada, tá? E várias notas doces. Eu acho que ele é um whisky bastante adocicado no olfato, tá? E a doçura bem variada, desde a tradicional balinha de caramelo, passando para baunilha, mel, a doçura do malte, açúcar mascavo, chocolate, é bem variado, bem interessante mesmo. A própria doçura de frutas, e ele tem todo um lado frutado também bem complexo, desde as tradicionais frutas brancas como maçã, pera, passando por laranja, né, já para o lado mais cítrico, até algumas frutas pitorescas como abacaxi e banana, né? O interessante que eu gostaria de ressaltar na parte frutada é o seguinte: para mim me parece muito aroma de frutas frescas, né? Não aquelas frutas super maduras, super adocicadas que às vezes nos remetem à ideia de geleia, chimia, compota. Não, não é essa a imagem que o Green Label me proporciona. É a imagem de frutas frescas, tá? Além disso, ele tem outros aromas bem interessantes como castanhas, nozes, amêndoas, biscoito, tá? E ele também tem todo um lado de plantas que puxam um certo amargor, um certo frescor, um certo azedinho. Plantas verdes, plantas secas, temperos, gramíneas, tá? Flores. É bem interessante. Uma coisa que é importante ressaltar é que tem dois aromas que eu ainda não citei sobre esse whisky, né? Que na verdade fazem parte importante do olfato desse whisky: o salgado e o fumaça de turfa, tá? Esses dois aromas estão presentes no whisky desde o início e ficam presentes o tempo todo, tá? Mas de uma forma bem delicada, como se fosse o fundo do whisky, fosse o embasamento do whisky. Enquanto que essas duas notas ficam de fundo, todas essas outras notas ficam dançando, pipocando no nosso olfato, tá? É um aroma bem interessante, como se espera de um blended malt com uma boa complexidade, tá? Muito bom. No paladar, e abro um parênteses agora, né? Quem quiser participar, ser homenageado, ser lembrado, ser brindado no próximo vídeo, seja então o primeiro a comentar nesse vídeo: quero o meu Slantcheva. Primeiro que comentar quero o meu Slantcheva, sem erro de ortografia, é importante, a regrinha para dificultar um pouco a vida, né? Criar uma certa emoção. Quero o meu Slantcheva. No próximo vídeo vai ser homenageado, vai ser lembrado, vai ser brindado durante a degustação. E aproveitar esse momento que a gente está degustando o Green Label para lembrar do nosso colega, apreciador de whisky, que acompanha os vídeos, o Gabriel Cerejo, que foi rápido no gatilho e no vídeo anterior foi o primeiro a escrever quero o meu Slantcheva. Então, Gabriel, vamos lembrar da sua participação e desejar que o seu copo de uísque sempre esteja meio cheio e não meio vazio, meio cheio de bons momentos, boas experiências, bons amigos e, é claro, bons uísques. Slantcheva, Gabriel! Gabriel, no paladar, o Green Label ele começa mais ardido. Aquela pimenta que no olfato é bastante delicada, no paladar ela já se faz mais presente. Ela se faz mais ardida, tá? Mais quente, tá? Deixa uma sensação quente na boca. Mas passada essa ardência, essa pimenta, o que a gente sente é uma boa complexidade vinda dos outros maltes, tá? São sabores frutados, né? Sabor de sherry, de maturação em barril de sherry, um amadeirado, uma integração interessante entre sabores doces, salgados e amargos, tá? Sabores de plantas, sabores de amêndoas, tá? Também estão presentes, um pouco de biscoito, mas é um whisky que no geral, no sabor,
tem uma briguinha interessante entre um apimentado, um pouco de turfa, a turfa se faz mais presente no paladar, e doce e salgado. É todo esse joguinho ali envolvido, é bem interessante. E é um corpo que eu não diria que é um whisky encorpado, eu diria que é um whisky de corpo médio, tá? Com uma boa oleosidade, uma boa viscosidade, mas o interessante é o seguinte, ele é um whisky arredondado. E tem a pimenta, é ardida? É, mas não é áspera, é arredondada. Isso que eu gostaria de ressaltar. E ele finaliza de uma forma também interessante. Por que eu digo interessante? Porque eu acho, pessoalmente, que a finalização é longa, mas leve. O pessoal às vezes confunde curto com leve, longo com pesado. Não é bem por aí, tá? A duração é longa. Pelo menos eu acho que a duração do retrogosto, da finalização, é longa. Só que os sabores são leves, tá? Como é a linha da Johnnie Walker? A Johnnie Walker, enquanto blended whisky, busca no paladar notas mais leves, tá? E eles conseguiram isso no Green Label. Então, no início, na finalização, um pouco mais frutado e suculento, passando então para algo mais amargo, mais esfumaçado, um pouco mais de amêndoa e plantas, tá? Mas é isso. Com água, e agora vem uma coisa que eu acho interessante ressaltar, ó, bem pouquinho de água, tá? Eu já digo por quê. Com água, no aroma, ele perde um pouco da doçura, tá? Ele fica um pouco mais amargo. A gente sente com mais facilidade turfa, vem uma nota de tabaco também, tá? O amadeirado fica mais pronunciado, mas no paladar vem a parte interessante. No paladar, aquela pimenta que era muito pungente, muito presente, sem água, com água ela dá uma suavizada. Mas detalhe, eu acho que tem que acertar o ponto da água. Se a gente botar água demais, fica muito liquefeito, perde complexidade, perde corpo, não fica tão interessante para quem aprecia o whisky. Mas se a gente acertar o ponto da água, a gente consegue manter toda a estrutura do whisky e suavizar a pimenta. Então a gente sente com mais facilidade os outros maltes. Isso que eu quero chegar, isso que eu quero ressaltar. Ele continua finalizando da mesma forma, só diria um pouco mais amarga, tá? Minha nota para esse whisky, lembrando, nota de blended malt, não de single malt, não de blended whisky, produtos de características diferentes, critérios diferentes, notas diferentes. Tá? Minha nota para esse whisky, 90 de 100. Um ótimo whisky, tá? Um whisky que no aroma tem uma excelente complexidade, que é de se esperar de um blended malt. No paladar, na finalização, ele também é interessante, também é bom, principalmente na questão do equilíbrio dos maltes, exceto pela questão apimentada, tá? Mas a gente acertando o ponto da água, a gente percebe que estão todos os whiskies muito bem equilibrados, tá? Muito bem balanceados e são arredondados. Isso é muito importante, tá? Principalmente num whisky 15 anos. Já tem que ter um certo arredondamento, tá? E é um whisky que acaba agradando as pessoas que já conhecem o whisky, tá? Que já apreciam o whisky, muitos que já apreciam o whisky acabam gostando do Green Label, mas também é um whisky que eu recomendaria para iniciantes. Por quê? Porque a experiência degustativa, principalmente do olfato, do aroma, é interessante para quem está começando no mundo do whisky. É um whisky que nos proporciona sentir muitos aromas, tá? Tem uma boa complexidade, os aromas variam, pipocam no nariz, são interessantes, tá? Depende também do nível da garrafa, a primeira dose, é bom ressaltar, na primeira dose a gente sente uma certa variedade de aromas e sabores, quando chega lá no meio da garrafa são outros, tá? Vai oxidando, ele vai arejando, ele vai mudando, tá? Então tem que achar o seu ponto ideal, cada pessoa tem seu ponto ideal. E é um whisky que aqui em casa eu não sirvo para as visitas, né? Não para qualquer visita, a visita tem que ser importante, senão, ó, eu escondo a garrafa, né? Até porque a edição é limitada, essa aqui é a versão antiga, mas agora veio de novo com a edição limitada, não sei nem se já está disponível no Brasil essa edição limitada, então é uma garrafa que está ficando rara, né? Então se vocês encontrarem um Green Label, tiverem a curiosidade, tiverem o interesse de conhecer, é o momento de comprar, tá? Agora, essa história de vem e vai do Green Label, o que eu acho a respeito disso? É importante ressaltar o seguinte, né? Custo. Há um custo envolvido em tudo, né? Ainda mais que a gente está falando não apenas do whisky. O whisky é minha paixão, é a paixão de muitos de vocês, né? Mas continua sendo um produto e há um valor sobre ele, tá? Um valor para produzir, um valor de venda, um valor para tudo, tá?
O Blended Malt, é importante ressaltar que ele tem um certo custo para ser produzido. Ele não tem o mesmo custo de um Blended Whisky. O Blended Whisky, que é a mistura de whiskies de malte com whiskies de grãos, ele tem um custo um pouco mais baixo de se produzir do que o Blended Malt. O Blended Whisky, no quesito whiskies de grãos, os whiskies de grãos é importante ressaltar que eles são considerados mais baratos que o whisky de malte. Por isso, o pessoal bota um pouco de whisky de malte e um monte de whisky de grão, coloca um preço no whisky e tem uma boa lucratividade. Se o whisky vender bem, eles lucram bastante. Né? Agora, um whisky que nem o Blended Malt, né? O mercado consumidor dele é um mercado muito pequeno se comparado ao mercado consumidor de Blended Whiskies. Né? Blended Whiskies correspondem à grande maioria esmagadora de vendas de whisky no mundo. Né? Existe muito consumidor de Blended Whisky e pouquíssimo consumidor de whisky de malte, né? Se comparados. Tá? Então, um whisky que é mais caro de produzir, porque só é utilizado o whisky de malte, o dito whisky caro, que é vendido a um grupo diminuto de pessoas, né? Como é que vai ter uma lucratividade suficiente de manter o produto no mercado a nível mundial? É uma equação matemática bem complicada. E eles não podem colocar um preço qualquer arbitrário para o Green Label. Eles nunca puderam fazer isso. Por que nunca puderam? É uma linha de cores, com uma linha de idade. Tá? 12, 15, 18. O preço do Green Label tem que ser superior ao Black Label, 12 anos, mas tem que ser inferior ao Blended Whisky, 18 anos. Tá? Não pode nem ser parelho. Se fosse ser parelho, entraria aquela questão de estar desvalorizando o produto 18 anos. Como é que o produto 18 anos tem o mesmo preço do 15 anos? Então não é um produto bom. Então eles tiveram que colocar um preço aceitável para o Green Label. Tá? Esse preço aceitável não corresponde exatamente à grande margem de lucro que necessita o produto para se manter disponível. E eu acho que por isso, em 2012, eles chegaram à conclusão que era momento de descontinuar o produto. Só que a lamentação foi grande, a reclamação foi grande. Muitas pessoas, principalmente os apreciadores de whisky, reclamaram da descontinuidade desse produto. Tá? E, em outras palavras, o chororô foi grande. E dado esse chororô, eles resolveram retornar com o produto. É claro, de uma forma limitada, comemorativa, nossa, como eles são bonzinhos. Mas, pessoal, também estão fazendo um teste de mercado. Eles estão verificando se agora vai ter uma saída maior esse produto, para verificar se é possível retornar com o produto de uma forma mais duradoura ou não. Tá? Então, esse retorno também é um teste de mercado. É isso que eu penso a respeito desse vai e vem do Green Label. Não creio que tenhamos sucesso nesse aspecto para aqueles que apreciam o Green Label. Eu gosto do Green Label. Acho que o produto realmente vai voltar a ser descontinuado. Essa versão vai continuar sendo apenas uma edição limitada. Tá? Talvez eles estendam por mais alguns meses, mas o mercado consumidor de whisky de malte nunca vai chegar no nível do Blended Whisky, não a curto prazo. Tá? Então, pessoal, aproveitem a oportunidade. Se vocês quiserem conhecer o Green Label, esse é o momento. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do Green Label. No próximo vídeo, o Gold Label 18 anos, versão antiga. Tá? E eu vou aproveitar também para falar a respeito de dosadores e más experiências com dosadores, inclusive nessa linha de produtos. Ok? Pessoal, apreciem seus whiskies sempre com moderação. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde!